Então, boa noite a todos. Hoje nós começamos nossa aula da unidade 2, sessão 2, nossa sexta aula. E eu queria comentar com vocês algumas coisinhas aí de atualidade. Então, o governador do estado deu mais 15 dias de recessão aí, né, de quarentena. A gente ainda não sabe como vai ficar o calendário escolar, mas provavelmente haja algum tipo de prorrogação nas provas, a gente ainda não sabe informar. Mas assim que eu tiver noção sobre isso, eu informo vocês, tá bom? Queria saber o que vocês estão achando da plataforma, se vocês conseguiram assistir as aulas essa semana. Tá tudo tranquilo? Hein, pessoal? Professor, por enquanto tá dando para assistir quando consegue acessar a aula, né? Tem vezes que não tem como acessar a aula, não, impossível de entrar. Ou a Ficou internet muito baixo, falha. não consegui te ouvir. Dá para acessar, dá para assistir as aulas, mas tem aula que é impossível entrar, a gente não consegue entrar. Qual aula, por exemplo? Semana passada, acho que eu perdi na quinta-feira, não consegui acessar. A de cálculo 1? É, Que estranho, e sou eu também na de cálculo 1. Você entrou pelo AVA ou te deram um eu acho, link? acho que eu entrei no link errado, eu entrei no link da Shirley. Ah, deve ter sido por isso. Porque a aula de cálculo 1 funcionou normalmente, assim, foi tudo tranquilo. Beleza. Mas alguém estava com dificuldade no portal, no AVA? Vocês estão conseguindo acessar a pré-aula? Não, eu ainda não tô conseguindo não, mas então aí. Quem acessou a pré-aula antes dessa aula de hoje? Então, Felipe, a pré-aula seria essa web aula, porque nessa unidade 2, nem na sessão 1, nem na sessão 2, tem pré-aula, só tem essa tal de web aula aqui. Sério, não tem pré-aula? Não, na unidade 2 não tem. Não me lembro Oi. se na unidade 1 Na tinha. unidade 3, acho que tem pré-aula sim, gente. Não, mas nós Mas estamos vocês falando da conseguiram 2. assistir a web aula? Na unidade 3 tem a... Todo mundo consegue ver meu slide? Sim, dá para ver sim. Sim, perfeitamente. Beleza. Então, hoje, o que a gente vai conhecer? A gente vai conhecer as setas, os círculos e as tangências. Algumas coisas das setas a gente viu na semana passada, não viu? Não. Só liga o microfone, por gentileza. Só liga o microfone quando vocês conseguirem falar para mim alguma coisa. Vocês conseguiram, na aula passada, o que nós vimos? Vocês lembram? Ninguém? Nós falamos sobre as letras, caixa alta, caixa baixa, inclinada, 15 graus para a direita. Não entramos em... basicamente foi isso. E houve uma parte teórica também. Tá, só deixa eu ver uma coisa aqui no meu arquivo. A gente não teve aula ainda dos diedros? Não, não tivemos, não. Nós estamos ainda na parte das letras aí. Ok. Entendi. Peraí.
Tá. Faz o seguinte, então, ó. Eu ia hoje dar uma aula de, de tangentes. Porém, entretanto, todavia, eu acabei de ver que eu não dei a aula anterior dos diedros. Então, hoje a nossa aula é da unidade 2, seção 1. Ok? Todo mundo consegue enxergar meu slide? Não, Sim, professor. meu ali. Vou compartilhar de novo, só um minuto. Consegue enxergar meu slide? Agora eu Sim, consigo. agora dá para ver. Ok, ok. Beleza. Então, a aula de hoje, ela é de ângulos, diedros e traçado. Só, deixa eu ver aqui. Pessoal, a gente só está com 22 na aula. Será que o pessoal não está conseguindo acessar? Será que há alguma resistência com a aula online? O que está acontecendo? Então, Felipe, alguns eles sempre têm problemas de entrar assim no começo, mas eles conseguem entrar mais pra frente. Agora também tem uma galera lá que eu vi no grupo da engenharia principal, né, que tava falando que não queria assistir aula online e não estão assistindo. Talvez seja isso. Não queria assistir a aula online do professor na hora? Sim, eles falaram que era algo errado e tal. Uma briga lá entre eles e a faculdade e falaram que não vão fazer. Não Mas tem eles como. cancelaram a matrícula ou eles vão reprovar? Aí eu não sei. Isso aí foi no grupo lá de todas as engenharias, né? Tava essa briga lá já faz até um bom tempo. Nelson até silenciou o grupo para não ter mais briga lá. Meu Deus, porque Então, Felipe, essa aula. Oi? Felipe, é uma coisa que muita gente está reclamando, né? Porque ninguém quer ter aula online, né? E o pessoal está reclamando do valor, porque cobra no valor no preço de uma aula presencial. Aí tá meio uma confusão. E não tem secretaria, não tem nada para resolver, né? Porque tá tudo fechado, né? Aí tá essa complicação, né? O povo também não tá entendendo que é uma situação diferente, né? É uma situação atípica, né? E assim, eu não tenho nenhuma informação sobre valores, mas eu penso da seguinte forma: nós professores, nós temos que dar o mesmo conteúdo e temos que assistir vocês em tempo online. Então, por exemplo, essas aulas que eu estou passando para vocês, além de vocês terem a aula no horário, essas aulas elas vão ser gravadas e vão subir para o portal de vocês. Então fica bastante complicado o aluno querer que a faculdade reduza o valor, porque imagina, a faculdade vai pagar o professor assim como estava pagando anteriormente. Então como que a faculdade vai reduzir o valor se o professor está online disponível, está postando, enfim, né, está fazendo o trabalho dele? Fica meio complicado. Não, Eu entendo que a sim, não, a gente parte. não está no prédio e tal, mas é complicado, Então. né? É que a parte, assim, do professor estar fazendo isso, eu entendo, tá tentando, porque é atípica a situação. Mas você concorda que tem gente que não tem internet, ou não tem um celular bom, ou não tem um computador, e não é a mesma coisa do que tá presencial, né? E o pessoal tá reclamando disso, né? Então, não é a mesma coisa, mas o tipo de contrato que a pessoa fez não vai mudar por uma questão atípica. Isso foi uma coisa determinada pelo governo, né? Aí Sim. a pessoa tem que ter um bom senso Não, também, mas enfim, sim, né? a pessoa teria que ter bom senso, do mesmo modo também que a faculdade vai ter que tentar ver também alguma coisa, né? Vai ser tudo uma questão de todo mundo Conversa. entender, né? Todo mundo Mas eu acho entender. que É se tudo. alguém ficar com prejuízo financeiro nesse período e tudo mais, eu acho que tem que conversar com a faculdade quando voltar tudo, até porque a faculdade não tem pretensão de perder aluno, né? Eu entendo dessa forma, pelo menos. Ah, eu Mas já tive a dois gente, probleminha com por eles, meu exemplo, financeiro, meio difícil de resolver, hein? então, mas assim, ó, por exemplo, a gente vem da aula online. O mínimo que eu esperava é que a turma toda tivesse aqui para assistir minha aula, né? Mas eu só tenho 22 aqui. Na sala eu tenho mais Não, 50. tem muita gente que alega que não tem uma internet compatível, que fica cortando, prefere assistir depois. Entendi. Eu acho Ah, então que isso já pelo lá menos eu na, consigo começar a entender por esse lado, porque já fica mais fácil de entender. lá na turma mesmo tinha um pessoal tentando falar com os diretores, né, para tentar liberar os computadores, porque tem muita gente que não tem plataforma em casa ou maneira de estudar, né? Usava a faculdade como via.
Por exemplo, E outra coisa, em muitos pode casos, falar, Júlio. eu era um desses, É que mas por enquanto consigo também você assistir viu aula que online. o consumo de internet no Brasil, ela aumentou muito, né? Aí tem hora ficar dando pico. Quinta-feira mesmo, eu não consegui assistir aula, porque ficava caindo toda hora a conexão. Entendi. Vocês conseguem me ouvir pelo microfone? Mudou ou não? Não mudou não, eu acho que não. Pra mim não. Perfeito, mesmo jeito. Tá. Mas vamos com calma, a gente vai resolvendo toda essa situação. Mas pedir só para que vocês não fiquem com os ânimos à flor da pele e tal, porque é uma situação atípica, isso nunca aconteceu mesmo, então até a gente está tendo que se adaptar. Imagina, eu tenho que editar o vídeo, tenho que postar o vídeo. É um trabalho bastante grande ainda, mesmo que fora da sala, né? Mas, bom, vamos lá para o nosso slide. Todo mundo enxerga aqui meu slide? Sim. Sim. Bacana. Então, assim, pessoal, vocês lembram do plano cartesiano? Como não lembrar, Felipe? Sim. Lembra, né? Você tem que lembrar do plano cartesiano. Só aqui Nesse está aparecendo o programa do Silvio Santos. Não, sim. É bom que sim, eu tenho que não. saber se vocês estão me ouvindo. Uma aula de participação. Então, imagina o plano cartesiano, só que com profundidade. É mais ou menos o que a gente está vendo aqui no centro da tela. No lado superior direito, eu vou ter o meu primeiro diedro. No lado superior esquerdo, meu segundo diedro. No lado inferior esquerdo, meu terceiro diedro, e no lado inferior direito, eu tenho meu quarto diedro. Cada parte desses diedros vai representar um mesmo objeto de formas diferentes, porque é a maneira que você consegue enxergar esse objeto de uma forma a representá-lo no papel. Então, só para a gente ter uma ideia aqui no início, do lado direito dessa imagem do X, vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Beleza. Aqui na parte de cima, nós Sim. temos uma representação de como se fosse, por exemplo, um primeiro diedro, e a representação de como se fosse um terceiro diedro. A gente vai enxergar lá na frente durante a aula o que é cada parte desse desenho e como que a gente representa. Mas basicamente, para vocês terem uma ideia do posicionamento de cada elemento. Então, o que antes nós tínhamos aqui na parte inferior esquerda desse primeiro diedro, a gente vai ter na parte superior direita. O que nós tínhamos na parte inferior esquerda vai para a parte inferior direita. E o que nós tínhamos na parte inferior direita vai para a parte superior esquerda. Então, o primeiro diedro e o terceiro diedro, eles são bastante semelhantes, só que a única coisa que muda é que quem está na direita vai para a esquerda, quem está na esquerda vai para a direita. O conceito de ângulo, ele aparece em geometria, em seus estudos vem desde a história antiga. Em situações contemporâneas do dia a dia, existem condições em que o diângulo pode ser responsável por ações de sucesso, como, por exemplo, o ângulo de uma curva, o ângulo de uma foto, o ângulo de uma curvatura de um projeto de asa de avião, dentre outras possibilidades que envolvam o estudo de ângulos. Eles são utilizados em diferentes áreas da matemática e no desenho técnico como um conceito muito importante. Eu pedi só para que vocês desliguem o microfone, está dando interferência aqui para mim. Então, basicamente, qual que é o conceito de um ângulo para o desenho técnico? O ângulo é definido como uma região de um determinado plano por duas semi-retas da mesma origem, sendo essas semi-retas, são definidas com lados de ângulo que têm origem no mesmo ponto, determinado de vértice. Então, aqui, se vocês olharem no desenho, o vértice ele é o ponto inicial dessa semi-reta, que vai ter dois segmentos, né? E entre esses segmentos, nós vamos ter um ângulo. Com base nos conceitos anteriormente definidos e mediante a necessidade de trabalhar com futuras projeções que utilizem como base a construção de ângulos,
torna-se necessário definir o que é ponto, o que é reta, o que é linha, o que é uma semi-reta e um segmento de reta. Então, o ponto, ele é uma figura geométrica mais simples e ele não tem dimensão. Isso é, ele não tem comprimento, ele não tem largura, ele não tem altura, porque ele não tem dimensão. Graficamente, temos um ponto no cruzamento de duas linhas. E para identificá-lo, usam-se letras maiúsculas do alfabeto latino, conforme a figura da imagem 2.2, que é essa figura abaixo. Então, geralmente, quando tem cruzamento de duas linhas, sejam linhas retas, circunferenciais, qualquer tipo de linha, quando tem cruzamento entre elas, ali eu tenho um ponto da interseção dessas duas linhas. Aí eu chamo esse ponto de ponto A, ponto B, ponto C, conforme a minha necessidade, conforme também o meu sentimento. Já uma linha, ela tem uma única dimensão, o comprimento. O deslocamento de um ponto também gera uma linha. Para se ter uma ideia de uma linha reta, observe o fio bem esticado. Se você pegar um fio, você esticar ele, você vai ter uma ideia mais ou menos do que é uma linha reta. A reta é ilimitada, isso é, não tem início nem fim. As setas, elas são identificadas por letras minúsculas do alfabeto latino. De acordo com a posição da reta, ela pode ser horizontal, ela pode ser vertical e ela pode ser inclinada também. E a figura abaixo, ela demonstra uma reta. Então, lembrando que a reta, ela tem uma dimensão que é o comprimento e essa dimensão é infinita, sendo para um lado quanto para o outro. Já uma semi-reta, ela tomando de um ponto qualquer de uma reta, ou seja, você vai delimitar um ponto na reta e dividimos em duas partes chamadas de semi-retas. A semi-reta, ela tem um ponto de origem, mas ela não tem um fim. E ela pode ser representada como um ponto, e esse tzinho minúsculo significa que é ilimitado. Então, uma semi-reta, quando a gente está falando de uma semi-reta, a gente escolhe um ponto na reta, e esse ponto vai dividir a reta em dois, o que vai para um lado e o que vai para o outro. Lembrando que o comprimento é infinito. Quanto à projeção ortográfica, é interessante imaginar o modelo de peça 3D, sendo envolvido por um cubo, que em cada face corresponderá a uma vista de uma peça. Ou seja, você estará enxergando a peça como se estivesse olhando a peça de frente. Então, nesse caso, o que eu quero dizer? Essa aula a gente vai aprender a representar um objeto que tem 3 dimensões numa folha em que a gente só consegue desenhar 2 dimensões. Para isso, a gente tem que observar em qual diedro ele se encontra. Por exemplo, todo mundo consegue enxergar essa peça verde no meio de um diedro meio rosado, meio avermelhado? Sim, dá para enxergar. Perfeito. Essa peça, ela representa para mim a projeção de um modelo. Então, eu tenho uma peça em 3 dimensões que vai ser desenhada em 2 dimensões. Esse cubo de vistas é, então, planificado, ou seja, ele é desdobrado. Desta forma, é possível enxergar todas as vistas de uma peça em uma folha de papel, ou seja, em um modelo que é tridimensional para ser bidimensional. Tem 2 dimensões, a gente vai mostrar em duas dimensões, mas de modo que a gente consiga entender qual que é o objetivo daquela peça. O primeiro diedro, você imagina que a vista do modelo é a partir de um dos lados do cubo. Dessa forma, o desenho será realizado do lado oposto do observador. Então, voltando. E no terceiro diedro, imagina que você está vendo o modelo de um dos lados do cubo, e dessa forma é possível que seja realizado do mesmo lado do observador. Aqui, a gente sempre vai utilizar o primeiro diedro, tá? Mas é importante a gente conhecer o terceiro diedro, porque muitos desenhos da América do Norte são representados no terceiro diedro, mas no nosso caso vai ser no primeiro. Então, analisando essa peça aqui que está na nossa esquerda, vocês conseguem enxergar que ela tem 3 dimensões? É uma perspectiva? Sim ou não? Sim. Bacana. Analisando essa peça em 3 dimensões, eu tenho que do meu lado direito dessa peça vai ser a minha vista frontal. É a vista que está de frente para mim. Do lado esquerdo, eu vou ter a minha vista lateral esquerda.
E da parte de cima, olhando de cima para baixo, eu tenho a minha vista superior. Então, basicamente é o seguinte, ó. Olhando pela vista frontal, o que que eu vejo? Eu tenho a linha da projeção, né? Eu tenho os semiarcos aqui na frente, que já são definidos através dessa linha de projeção. Eu tenho aqui nas laterais uma espécie de dente, que a gente enxerga aqui no modelo 3D, e eu tenho a parte superior desse dente. Faltou uma coisinha, mas eu explico depois. Na minha vista lateral esquerda, quem que eu tenho? Ó, a parte de baixo eu tenho um vão. Consegue enxergar que existe uma linha que separa essa parte dessa parte de cima? Porque a profundidade é diferente. Essa linha tem que ser representada. Em sequência, eu tenho a parte de cima que parece um U. E na lateral, como que eu enxergo essa peça que é curvada? Ela tem uma base, ela tem uma altura, e no ponto de inflexão dessa curva, assim que a minha curva muda de direção, eu tenho também uma linha reta na horizontal. Vista superior esquerda, como que eu vejo? Eu trago os elementos da minha peça frontal como se eu estivesse girando ela assim para frente. Então, na parte de cima, tá vendo que essa minha linha curvada, ela é contínua, em nenhum momento ela é interrompida, ela permanece contínua. As minhas laterais aqui do lado, antes de eu ter essa peça U aqui em cima, são laterais também que estão ali sem interrupção. Na parte de cima, eu tenho duas espessuras. Deixa eu voltar. Eu tenho duas espessuras e dentro um vão. O que faltou apenas nesse desenho? Olhando de frente, olhando na lateral esquerda, tá vendo esse U aqui, ó? Todo mundo enxerga? Essa parte mais baixa do U, essa parte mais baixa, ela devia estar sendo representada aqui. Mas não com uma linha contínua, como a gente vê de frente, mas como uma linha tracejada, que é uma linha que a gente não enxerga a olho nu, mas que ela é representada por trás. Então aqui, nessa vista frontal, eu acrescentaria uma linha horizontal tracejada, indicando que existe uma linha aqui demarcada. Analisando esse mesmo objeto no terceiro diedro, eu tenho que a minha vista superior ela fica em cima, a minha vista frontal embaixo, e a minha vista lateral, que a gente chama de vista lateral esquerda, na verdade ela viraria a minha vista lateral direita, que é olhando do outro lado da minha peça. O erro mais comum de acontecer é confundir o primeiro diedro com o terceiro diedro. Bom, se ele está falando, está falado, mas eu, por exemplo, nunca confundi, porque eu sei que a vista frontal sempre vai estar do lado esquerdo na parte de cima. No Brasil, a BNT NBR 10.067 determina o uso do primeiro diedro para desenhar, apesar de nem todos os desenhos são nacionais, e que quando recebemos um desenho americano, norte-americana, que tem como padrão a ANSI, que é a American National Standards Institute, que tem o desenho que deve ser feito no terceiro diedro. Muitas dessas informações não é notada e por falta de atenção. Então, se você recebe um desenho norte-americano e você vai fazer a análise deles, tem que entender que ele não é representado como é representado no Brasil pela BNT-NBR. E aqui eu venho com uma proposta para vocês, simples e prática. Então, vocês vão fazer a legenda lá embaixo, conforme a gente já viu na aula passada, e vão fazer a representação desse cubo na nossa folha. Então, eu quero uma escala de 1 para 1. Esse cubo ele está em milímetros. As medidas estão em milímetros. Eu quero que vocês representem a vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior como um primeiro desenho. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ir e voltar
na aula para tirar todas as dúvidas. Nós terminamos esta aula. Basicamente, vimos tudo o que nós deveríamos ver. Lembrando que vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior. Aqui, o que eu sugiro para vocês? Embaixo do desenho, vocês coloquem... Aqui embaixo do desenho, vocês coloquem o nome, né, da peça. Então, fez a vista frontal, coloque embaixo com letra técnica. Vista frontal. Fez a vista lateral esquerda? Vista lateral esquerda. Fez a vista superior? Vista superior. Para que você consiga identificar o tipo de desenho que você fez naquela folha. Beleza? Professor, Pode falar. esses valores aí que estão do lado são os milímetros que é para fazer? Desculpa, não consegui te ouvir. Esses valores que estão do lado na lateral é os milímetros que a gente vai usar para fazer o desenho? A unidade MM, que está ali na lateral, Não, esses valores estão lá embaixo do desenho, ó. Tem 50, parece R$50. O que é isso? não estou conseguindo enxergar onde que você São viu as os 50 reais. dimensões, Felipe, onde está As cotado. dimensões. As dimensões, elas estão em milímetros, ó. Todas as medidas, elas estão em milímetros. Então, por exemplo, 50 milímetros, 5 centímetros. Ah, tá, entendi. Esses são os milímetros, então. Era isso É mesmo. conversão de unidade, nada. Pessoal, tranquilo? Todo mundo pegou? Sim, então vão ser 3 desenhos em folhas diferentes? São 3 desenhos em uma folha só. Esse desenho tem que ter vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior. Mais ou tá. menos como a gente viu nesse slide aqui, ó. No primeiro vidro. Vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior. Ah, não estou compartilhando com vocês, né? Não tô conseguindo ver, não. Não, tá compartilhando. Agora sim. Agora sim. Ó, como uma vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior. Sugiro que vocês deixem, no máximo... Mas não tá 3 aparecendo não, Felipe. Quem não está conseguindo ver? Ah, agora apareceu. Eu? Mas queria perguntar, tem que representar ele em 3D também ou não precisa? Não precisa. Só as vistas. Então, o que eu queria que vocês fizessem? Coloca o nome de cada vista embaixo, né? E eu queria muito que vocês fizessem a seguinte coisa. Entre os desenhos, deixar no máximo uns 4 centímetros. Então, da extremidade da vista frontal para a extremidade da vista lateral esquerda, deixa no máximo 4 centímetros. Da extremidade aqui embaixo, da vista frontal para a vista superior, deixa no máximo uns 4 centímetros. Façam o cálculo de quanto vocês vão gastar nas peças, de quantos centímetros vocês vão gastar em cada peça, para que a gente consiga mais ou menos centralizar esse desenho na folha, para que o desenho não fique nem muito para cima, nem muito para baixo. Por exemplo, ó, aqui em cima você vai utilizar 5 centímetros, certo? Mais 4 centímetros de afastamento. Mais 3 centímetros. 3 mais 4 mais 5 vai dar ali 12 para vocês, é isso? 12 centímetros de largura, sim ou não? Sim. Perfeito. Então, se você vai ter 12 de largura, procura saber mais ou menos quanto você tem de largura na folha e centraliza esses 12. De altura, eu tenho aqui, ó, 2 centímetros, eu vou deixar mais 4 centímetros, são 6, mais 3 centímetros, 9 centímetros. Quanto que eu tenho de altura na folha para colocar esse desenho? Eu vou tentar centralizar esses 9 no meio da minha folha para que fique bem técnico. Ok? Simples e prático. Deixa eu só ver aqui se eu tenho algum desenho que eu possa compartilhar com vocês. Eu tentei escanear alguns desenhos. Ah, tenho sim. Mas esse tem corte. Peraí, só um minutinho, tá, galera?
Professor, Pode falar. como que a gente vai entregar esse material? Esse material com vocês. Eu vou avaliando vocês por hora pelo AVA, quem está participando, mas se a gente voltar a tempo de conseguir analisar o material de vocês para pontuação, eu vou pontuar, mas se não der tempo de lançar pontuação, pelo menos você vai ter esse material arquivado pessoalmente. Ok. Todo mundo consegue enxergar minha tela? Sim. Não. Sim. O Tô desenho vendo está aqui. bem batido, Sim, dá pra enxergar. porque ele é muito antigo, né? Então ele está bem batido. Mas, olha, quando eu era aluno ainda, minha letra técnica ainda era bem terrível. Então, se vocês ainda estão com a letra técnica um pouquinho ruim, não tem problema. Aqui é só para vocês mais ou menos entenderem. Lembra que eu falei que tinha uma linha horizontal que estava perdida ali no desenho, que ela não estava representada? A gente representa assim, ó, com uma linha tracejada bem fraca na horizontal. Esses desenhos aqui, tudo que está nessa linha de 45 graus, pedi só para vocês ligarem o microfone. Tudo que está representado aqui nessa linha de 45 graus, pessoal, pedi para vocês ligarem o microfone, ok? Isso daqui é um rebatimento de desenho. O que significa? Pessoal, por gentileza, desligue o microfone. Eu tenho uma vista frontal aqui, tenho uma vista superior embaixo e tenho uma vista lateral esquerda, que é como eu vejo isso da lateral esquerda. Então, é um desenho bem complexo de entender, mas quando você entende, você percebe que se você traçar uma linha em 45 graus de distanciamento do ponto da extremidade do desenho, todas essas linhas elas se conversam. Então, se eu descer uma linha aqui na vertical, ela vai ter um rebatimento na horizontal. Se eu descer uma linha de referência na vertical, ela vai ter um rebatimento na horizontal. Se eu tenho uma linha na vertical, quando ela bate nos 45, ela tem um rebatimento na horizontal. E assim, qualquer linha que eu trace na horizontal de referência vai ter um rebatimento na vertical e na horizontal, desses 45 graus. Isso aqui é só para vocês entenderem mais ou menos como é a correlação de todas essas vistas e como elas se comportam em relação à geometria, que é tudo rebatido. Né? Todas as linhas elas têm um rebatimento dessa linha de 45 graus. Lembrando que o distanciamento que a gente tem na lateral tem que ser o mesmo distanciamento que a gente tem na vertical, para que essa linha aqui ela tenha sucesso. Pode falar. Felipe, tudo bem? Bem, quem fala? É o Nelson, tudo bom? Oi, Nelson, tudo bem e você? Eu estou dando uma passadinha aqui para avisar os alunos que tem uma pesquisa lá no WhatsApp para eles poderem preencher. Demora Ouviram, menos de pessoal? um minutinho, tá? Perfeito. Pessoal, todo mundo conseguiu ouvir o Nelson? Sim. Perfeito. Sim, Valeu. ouvimos sim. Obrigado, hein, gente? Um abraço e boa aula, Felipe. Obrigado, Nelson. Ô, Felipe, nesse caso aí, na onde está esse U, tá faltando uma linha, né? No seu desenho. Isso. Mas deixa eu só sair aqui da tela. Pessoal, pedi só para vocês ligarem o microfone, tá dando interferência. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Todo mundo enxerga o slide? Sim. Onde nós temos esse ponto de transferência da curva, né? Esse ponto de inflexão, que muda o sentido da minha curva, deveria aqui ter uma linha tracejada na vista frontal, indicando que existe uma linha de passagem aqui e que ela está atrás do meu plano, ou seja, eu não vejo ela com olho nu, mas é uma linha que existe. No desenho técnico a gente usa muito. Posso compartilhar um projeto que eu fiz essa semana? Com Manda bala. vocês? Deixa eu ver se eu acho aqui. Você sabe que a gente está tendo que se adaptar, né? Por isso eu desenhei uma mesinha, uma escrivaninha, e essa escrivaninha é para colocar aqui. Não estou conseguindo achar aqui, peraí. Essa escrivaninha é para colocar aqui no meu quarto, para não incomodar o pessoal lá na sala. Vou mostrar para vocês.
Todo mundo enxerga um PDF? Sim. 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 Ó, lembrando que eu usei esse CAD estudante porque é o CAD que eu dou aula, tá? Mas aqui embaixo tem as informações rotineiras, então Felipe Dariel Pinto, eu não emiti uma RT porque é um serviço para mim mesmo, a data do desenho, a folha, tudo mais. Como que ficou esse desenho, então? Ó? É claro que aqui tem medidas, o desenho de vocês não precisa, tá? Eu coloquei essas medidas porque geralmente quem vai executar, o marceneiro, etc., ele não tem muita noção de desenho técnico. Então ele pode ali errar a medida se não tiver descrita. Então como que ela é diferente? Ó? Vista frontal, ela tem duas bases. Eu coloquei em marrom escuro as bases, que é para vocês conseguirem enxergar quem está na frente e quem está atrás. Porque ó, essas duas barras laterais mais claras, elas estão aqui ó, na vista lateral esquerda. Então, tá vendo? Eu não enxergo a olho nu, mas eu sei que ela existe aqui porque ela está tracejada. Conseguiram entender? Sim. Essas duas barras horizontais, elas estão aqui na lateral. Como que eu vejo elas na lateral? Por uma vista tracejada. E como que é superior? Ó? Eu tenho um tampo de 90 por 60 no total, porém, quando vai começar a inclinação, eu só tenho 50 centímetros, ou seja, eu sei que ele tem 10 centímetros de raio, e aí eu indiquei o raio aqui também das quinas para eu não machucar minha perna. Então é uma mesinha bem simples, só para vocês terem uma ideia do que é uma vista frontal, uma vista lateral esquerda e uma vista superior, porque elas são utilizadas para a gente representar o desenho técnico em várias modalidades. Tudo certinho? Sim. Gostaram da mesinha? Tranquilo. Professor, aí fica fácil executar aí essa mesinha aí, pô. Tá tudo Fica mastigadinho. fácil. Ó, quer ver? Eu ainda fiz, para ser mais detalhado possível, eu fiz outras projeções. Deixa eu ver se eu acho aqui. E já mostro para vocês, espera aí. É que aí no detalhado, cada madeira tem a sua medida, o seu desenho próprio, né? É isso que você quer dizer? Isso. Ó. Todo mundo enxerga aqui meu desenho? Sim. Eu deixei em uma escala maior, para que ele pudesse olhar esse desenho peça por peça. E aqui eu indiquei, ó, uma peça tampo, vai ter essas dimensões com acabamento arredondado. E eu indiquei outra vista de cada peça, indicando quais são os ângulos dessa peça que tinha uma curvatura. Aqui, né, ela não era 100% 90 graus. Então eu falo assim, duas peças de 10 centímetros por 75, isso daqui saiu errado, porque não tem essas dimensões, acabou saindo igual daqui, acabei de ver o erro. Mas aqui eu falo assim, eu preciso de duas peças 10 por 75, que são aquelas peças que vão fixar o mobiliário atrás, e essas duas peças que parecem mais ou menos um cavalete seriam para ser o apoio da minha mesa, né, para ser a base dela. Então eu resolvi deixar mais essas duas vistas para que ele enxergasse peça por peça e não tivesse dúvida realmente de como seria cada peça. Se ele falar, tá muito pequeno, aí eu acabei aumentando e falando a quantidade de peça que eu precisava. Então, basicamente, é isso. Pessoal, na aula de hoje, do primeiro diedro, alguém ficou com dúvida de essa representação? Não. Não. Foi bem tranquilo? Felipe, eu só tenho uma dúvida aqui para tirar. Pode Nesse falar. seu último desenho, curiosidade mesmo, você colocou a parte única, certo? Nessa parte única, eu não teria que representar. Nessa parte única. Certo. Nessa parte única, eu também não teria que representar a linha tracejada ou não? Então, nesse caso, como é peça por peça, eu acabei não representando como representei no tampo. No tampo, se eu quisesse tirar esse tracejado, também podia. Por que eu resolvi deixar ele aqui? Porque na hora de montar o móvel, ele ia entender que a base ela estava mais ou menos aqui, porque na outra ela ficou bem pequenininha, não dá para ver tanto.
Aí eu resolvi deixar aqui. Mas aqui eu podia ter colocado também onde que essa peça vai se encaixar. Aqui não ia ter também muita relevância, porque aqui também já dá para ver que vai ser aqui no fundo. Aqui também eu coloquei as medidas, ó. 10, 10 e entre elas 40. Mas tá faltando uma medida aí, hein, professor? Qual? A espessura, né? A espessura tá aqui, ó. Tá, zero. Então, lá no detalhado, né? Aqui? Senão o marceneiro vai pegar a madeira que ele quiser lá. Pode ser também, é uma boa observação. Mas aí eu posso colocar uma nota embaixo. Isso daqui eu resolveria assim, eu coloco uma nota aqui embaixo escrito. Isso. Todo o detalhamento do mobiliário deve ser feito com 15 milímetros. Isso. Bacana. Você trabalha com isso, Léo? Eu trabalho em engenharia, só que na outra empresa que eu trabalhava eu fazia a parte de desenho técnico também. Então você já está esperto comigo. Não, deixa eu ficar na minha aqui. Esse aqui foi só um desenho assim simples que eu fiz. Não, mas é para execução, só para uma mesinha bem simples. Mas é claro que quando a gente está numa equipe de engenharia fazendo um desenho técnico mais detalhado, a gente passa por uma revisão, 2 revisões, 3 revisões. Sem dúvida. Vários tipos de revisão. E assim, né, não é puxando o saco não, mas a aula de desenho é que eu mais gosto, entendeu? Então, tô em casa nessa aula aí. Aí sim, ó, já vai me ajudar com os alunos. Eu queria abrir aqui para vocês, ver se tem alguma coisa... eu agradeço. Eu queria ver se eu tenho um projeto para mostrar para vocês. Posso interromper um pouquinho, professor? Posso Oi? interromper um pouquinho? É o Gaspar que está falando. Claro, Gaspar, pode falar. Tudo bom? Escuta, essa sua mesinha vai ser feita com MDF, não é? O texturizado, aquele que tem um lado branco, do outro lado é comum, não é? Na verdade, eu vou pedir que a mesinha ela seja com a base toda escura, mais ou menos uma tonalidade meio carvalho, um carvalho Dakar, e o tampo seja branco. Não é isso que é relevante na minha pergunta. Como é MDF, eu vou lhe aconselhar que essa mesa, e leve em consideração a altura dela ter um pezinho, porque o MDF, se pegar a umidade, mesmo ele estando laminado é colocado a fita nas laterais, né, que eles passam... A fita de borda? A fita de bordo, Então, mesmo ele estando assim, ele em contato com o chão, se pegar umidade, ele estufa. Então, é aconselhado você pensar na possibilidade de colocar um pezinho nessa mesa, tá bom? Sim, mas os pezinhos que eu utilizo, eles são bem milimétricos, assim, eles não têm, no máximo, 2 milímetros. Tudo bem. Então, que aí só tem aquela base para não encostar no piso mesmo, mas obrigado pela dica, Gaspar. Não, falo isso porque eu fiz os móveis da minha cozinha, eu mesmo fiz, que meu hobby é marcenaria. Olha que legal. Isso. E eu já estou te dando essa dica. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Eu estou te dando essa dica que o MDF ele é muito ingrato com relação à umidade. Ele estufa e estufa mesmo, e aí você perde o móvel. Tá bom? Obrigado. Obrigadão, Gaspar. Tá. Então, quanto mais alto for esse pezinho, melhor não é lógico exageradamente, mas que fique numa distância considerável, pelo menos dá uma linha d'água. Perfeito, agradeço. Tá? Obrigadão, Gaspar. Pessoal, todo mundo enxerga esse desenho que eu coloquei? Sim. Sim. Esse desenho é um projeto de água fria, um projeto de esgoto, de uma certa localidade. Então, só para vocês matarem a curiosidade aqui, tem alguns pontos hidrossanitários, deixa eu dar uma carregada, porque ele trava um pouquinho. Então, aqui temos alguns pontos de água fria, o que é cada coisa. Não vou conseguir mexer na lateral, achei. Então, por exemplo, eu tenho uma pia de louças, eu tenho uma máquina de lavar louças, uma pia de mão, uma máquina de café, etc. Aqui é uma vista em 3 dimensões, uma perspectiva.
Então, mostra desde a entrada dessa água fria, um registro, uma coluna d'água de subida e a distribuição dela em 3 dimensões. Não sei se dá para enxergar tudo certinho daí, mas seriam os registros aqui no centro e os pontos de abastecimento de água fria. Nesse caso, a gente tem uma planta de esgoto também. Então, todo ponto em que você tem abastecimento de água, você vai ter um recolhimento do esgoto, né? Esgoto sanitário. Então, aqui mostra as colunas também de ventilação. Isso tudo vocês vão ver lá na frente, na aula de instalações hidrossanitárias. Pode ser até comigo, como foi a última vez. Mas o que eu queria mostrar para vocês? Estão enxergando essas caixas, que seriam caixas de gordura? Tem aqui caixa de gordura 1 e essa daqui é a minha caixa de gordura 2. Consegue enxergar? Tá um pouco embaçado, Felipe, para mim aqui. Ó, aqui eu tenho uma caixa de gordura 1. Agora eu consigo enxergar. Ó, CG1. E aqui eu tenho uma caixa de gordura 2. Essa caixa de gordura 2, ela está indicada aqui. Então tá assim, ó. Caixa de gordura 1 tá desse lado e a caixa de gordura 2, ver detalhe 2. Então caixa de gordura 1, ver detalhe 1, caixa de gordura 2, ver detalhe 2. Meu detalhe. Detalhe 1. A entrada dessa caixa, então eu tenho uma vista frontal da caixa, eu tenho uma vista lateral esquerda, de como é essa entrada, e tenho uma vista superior. Detalhe 2, que é a caixa de gordura 2, eu tenho novamente uma vista frontal, eu tenho uma vista lateral esquerda, e eu tenho uma vista superior. Então, basicamente, a gente usa o desenho técnico na maior parte dos projetos de várias disciplinas possíveis. Então, essa parte é fundamental que você entenda que a vista frontal ela está do lado esquerdo em cima, a vista lateral esquerda ela está do lado direito na parte superior e a vista superior está do lado na parte inferior do desenho do lado esquerdo. Isso tem que ficar bastante claro para todo mundo. Então, o objetivo da aula era esse. Vou agora responder algumas dúvidas se vocês tiverem dúvida, mas acho que ficou bem esclarecido. Eu vou pedir para que vocês repliquem aquele desenho que eu solicitei para vocês em casa e já deixem arquivado na pastinha, que se em algum momento a gente tiver a oportunidade de corrigir, a gente corrige. Então, estou aberto às dúvidas. Professor? Pode falar, Gaspar. Eu queria que ele repetisse nos quadrantes aonde vai a vista frontal, a lateral e a superior. Desculpa, Gaspar, o que você precisa? Eu queria que você me definisse nos quadrantes, no diedro, aonde é que vai a vista frontal, a superior e a lateral, por favor. Só um minutinho. Todo mundo consegue enxergar o PDF, o slide? Sim. Sim. Perfeito. Ó. No tridimensional, vocês conseguem enxergar essa peça verde? No tridimensional. Sim. Ela tem projeções. Então, ó, tá vendo que esse azinho tá em cima dessa... Pra mim aqui tá aparecendo não, Felipe. Pra mim aqui não tá Vou aparecendo tentar não, subir de novo. Peraí. Vê se agora foi. A outra comunidade em Botafogo, na zona sul da cidade. Para mim foi. Foi? Perfeito. Não, tá Pessoal, só aparecendo só o desliguem os FP. microfones para mim. Tá aparecendo o quê, perdão? Agora sim, agora sim. Tá.
Então, ó, vocês conseguem enxergar o primeiro diedro aqui, ó? Sim ou não? Aqui tá Sim. aparecendo. Nesse primeiro diedro, nós temos aqui uma superfície A e uma superfície D. Todo mundo consegue enxergar? Sim. Perfeito. Nesse caso, ó, tá vendo que tem uma projeção em A e essa projeção está representada aqui no bidimensional? Sim. Sim. Essa projeção em A é a minha vista frontal. A minha projeção em D, ela também está representada aqui embaixo. Vocês conseguem ver? Sim. Sim. A minha projeção em D é a minha vista superior. Imaginem que eu tenha mais um plano que fosse entre o A e o D, que seria, olhando pela esquerda, a minha vista lateral esquerda. Nesse plano imaginário estaria a minha vista lateral esquerda. Gaspar, ficou claro? Não consegui visualizar. Me desculpa, mas eu não consegui visualizar, não. Tá, vou tentar mais uma vez aqui. Consegue enxergar esse plano A que está aqui no primeiro diedro? Sim, o plano eu consigo. Eu não estou... Essa projeção dessa vista frontal, ela vai se dar olhando do avesso, da esquerda para a direita, é isso? Não, ó, consegue enxergar esse objeto? Aí fica mais fácil, aí eu entendi. Beleza. Então, ó, tá vendo esse VF, que é a minha vista frontal? Isso. A minha vista frontal, ela é representada olhando, entre aspas, claro que não, eu não vou falar um termo exatamente técnico, mas olhando da direita para esquerda, olhando da frente para trás. Então, Certo. essa projeção aqui é olhando dessa direção do vetorzinho que está representado. Certo. Então, ela ficaria rebatida aqui, ó, na minha vista frontal, que é o que a gente tem aqui. A minha vista lateral esquerda, ela é vista da esquerda. Então, ela é representada rebatida nessa folha da frente aqui, ó. E essa folha é a minha vista lateral esquerda. E olhando de cima para baixo, eu tenho a representação da minha vista superior. Certo. Como que ela se comporta? Quando eu estou olhando de cima para baixo, a minha vista superior, ela vai ficar aqui no meu plano D. Tá certo. Ok? Agora eu entendi. Bacana. Pessoal, mais alguma dúvida? Professor. Tudo bem? Tudo bem. Você tinha falado que era para colocar no carimbo embaixo, eu acho que era o nome do desenho, e aí eu não estava ouvindo direito. Eu queria saber o que era para colocar mesmo. Sim, em todas as legendas, a gente vai colocar o que tem naquela legenda que a gente viu na aula passada. O nome desse desenho pode ser projeção ortogonal. Ah, tá bom, obrigada. Tá bom? Sim. Professor, naquele desenho que você estava mostrando para o Gaspar, que você falou que sentiu falta da linha tracejada, que para mim aparece tracejado. Sério? Sim, eu consigo ver três tracejadinhos assim, ó, no negócio. Pode ser que apagou para mim. Às vezes aparece, às vezes apaga aqui. Tem hora que você coloca, tem hora que aparece com os trajecinhos, tem hora que aparece sem. Deixa eu ver aqui. Ah, olha! É verdade. É verdade. Aqui apareceu para mim, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir a tela para vocês. Tá bem fraquinha, né? Sim, às vezes aparece, às vezes não. Ó, vou dar um zoom. Tem uma linha horizontal tracejada na curvatura bem na inflexão da curva. Tem uma linha também tracejada no início da curva. Então, quando eu mudo a direção da minha linha, também aparece uma tracejada.
E tá vendo que aqui tem um vão? Tem uma linha aqui, ó. Esse vão aparece também tracejado no meio aqui das circunferências, né? Ele aparece aqui também representado. Então, realmente tinha, passou batido aqui para mim. Certinho, pessoal? Pedidos a vocês. Respondam o que o Nelson jogou lá no grupo de vocês. Suma importância para que ele vai recolhendo informações, etc. Se vocês gostaram da aula, vai lá no AVE e dá um joinha para mim. Se você não gostou, não precisa entrar no AVE não, tá? É só para quem gostou da aula. E se vocês tiverem dúvida, é normal, volta o vídeo, vai vídeo para frente, eu vou postar lá no AVA, assim que a gravação subir. Aí eu já mando lá pro AVA e vocês têm acesso quando vocês quiserem, pode ser? Pode, beleza. Pode ser. Beleza. Gente, eu tô com saudade de vocês. Vocês vão aparecer aí para me dar um oi? Tá me vendo? Cadê? Ô, Gaspar, tudo bem? Vou ali buscar a camiseta. Sumiu. Tô vendo você aqui. Tá me vendo? Um abraço. Abraço, Gaspar. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Fica com Deus. Boa noite, professor. Obrigado, viu? Se protege aí. Quem tá falando, perdão? Valeu. É o Thiago Ó, Portão. pessoal, apareceu, o Thiagão apareceu, a Lucia apareceu. Aí sim, galera. Parecia aí também? Apareceu. A Lucia tá bem confortável lá, hein? A cadeirona lá, de boa. De boa o dia inteiro. Tá certo. Ó o Jeder tomando uma coquinha aí sim, Jeder. Não, Aí, vantagem de De ter aula lei, em né, casa, Zé? pode tomar um cafezão, né, não? Tem que aproveitar, aí, né? essa galera é boa. Tá certo. Isso aí, pessoal. Então, finalizamos a aula de hoje. Saudade de vocês. Só uma coisa. Você nos passou uma informação que as aulas, então, foram adiadas por mais 15 dias, é isso? Não. O que foi... Teve quarentena agora, o Dória, que é o governador do estado, ele deu mais quarentena de 15 dias, saiu no Diário Oficial. E a gente não sabe ainda como vai se comportar isso em relação a todas as entidades. Mas provavelmente vai influenciar no calendário tanto da nossa escola quanto de vários outros locais. Então, nas próximas aulas, eu vou mantendo vocês atentos. Tá legal. Isso provavelmente vai se prorrogar ainda por mais um mês, com certeza. Provavelmente. Do jeito que a carruagem está caminhando, é por mais um mês ou até mais um pouquinho. É paciência. Sim, com relação a essa manifestação dos alunos, eu não sabia, fiquei sabendo agora. Eu acompanhei aqui pelo celular 3 ou 4 alunos que não vem ao caso citar o nome, mas tiveram dificuldade em acessar a sua aula, pelo que eu vi aqui no grupo, que eles estavam conversando entre eles, estavam com dificuldade. Então, foi mesmo, acho que um problema técnico deles para não acessar. Com relação aos demais, eu fico até chateado, eu sei que a situação é difícil, é uma reação em cadeia, né? A economia é assim, é uma reação em cadeia. Então, eu entendo o problema dos alunos, entendo o problema da escola, entendo o problema de todo mundo. É uma situação atípica, realmente eu nunca vi isso na minha existência, dos meus 60 e poucos anos, isso nunca cheguei a ver, e infelizmente cria esse problema econômico, e eu sinceramente não sei o que dizer, e tão pouco como isso pode ser resolvido, né? Porque é uma situação atípica, ninguém está assistindo aula virtual porque quer, e ninguém está dando aula virtual porque quer. É que a situação está obrigando, né? Mas eu com relação a esses alunos, eu lamento, entendo a situação deles, aliás, entendo a situação de todo mundo, porque ninguém buscou por isso, e eu espero que isso se resolva da melhor forma possível, né, para que a gente continue
andando e continue com esse curso, né? Sim, e para que um dia eles consigam também chegar ao objetivo, né? Eu fiquei até chateado em saber disso. Não estava sabendo que está acontecendo esse tipo de problema, mas o que eu posso fazer, né? Aliás, o que nós podemos fazer, né? Eu não sei, honestamente, eu não sei. Eu fico feliz em estar falando com você. Eu também. Espero ter entendido a aula. Para mim ficou um pouco... Vou ler mais com cuidado essa matéria com relação a esses quadrantes aí, e vou procurar entender isso melhor, mas fico feliz e fico feliz também de saber que você está bem. Eu vou me ausentar aí do grupo e espero que a gente se veja aí quinta-feira, com a graça de Deus. Tá bom? Quinta estamos aqui. Gaspar, fica com Deus, proteja-se e proteja sua família também. Isso, muito obrigado. Fiquem com Deus, todos vocês aí. Amém, Tchau. professor. Fica com Deus. Se cuide. Até mais, vocês também, galera. Boa noite, pessoal. Foi um prazer estar com vocês hoje. Beleza, falou, boa noite. Tchau, tchau aí pra vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Boa noite aí. Até mais, tchau. Você consegue tirar uma dúvida minha ainda, Felipe? Porque eu estava esperando o Gaspar terminar de falar, acabou que eu não se despediu aí. Desculpa, cortou, Jéder, você pode repetir? Eu tenho uma dúvida ainda que ficou pendente, aí o pessoal começou a falar, eu não consegui tirar, sobre a aula. É porque você falou a linha tracejada, certo, em relação a outras linhas, mas e se for em relação a um desenho como um círculo ou um triângulo, eu traçaria a reta indicando o desenho e a curvatura dela, ou então um círculo delineado ali? Indicaria sim, você tem que indicar sempre a forma com que ela se encontra. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aquele PDF. Será que eu fechei? Aí eu fico em dúvida, né? Porque eu poderia fazer a linha tracejada em forma do círculo, ou então fazer a linha tracejada reta, indicando o início e o local da curvatura, certo? Aí eu sempre como ela se comporta, ó. Aqui, por exemplo, deixa eu te mostrar. Consegue enxergar essa vista frontal? Tá meio embaçada, mas já vai carregar, só um minutinho. Essa vista frontal? Sim. Essa linha maior era uma linha tracejada. E ela está representada do outro lado do desenho. Como que eu vejo isso? Ó? Olhando de frente, tá vendo que aqui é um pouco mais clara essa entrada? E essa saída um pouco mais escura? Eu estou dizendo que essa entrada é um pouco mais fina, né, mais esbelta, e a saída um pouco mais espessa. Então, aqui atrás eu enxergo na vista frontal. Mas como que eu enxergo? Eu enxergo ao redor, ela é maior, mais grossa, porém ela é tracejada. Que aqui o tracejado não ficou tão perfeito, mas tracejada. Então, é na forma com que ela se encontra. Entendi. Então, eu faço o desenho da forma no tracejado, né? Porque eu estava imaginando que eu faria uma linha tracejada reta, onde começa ali o início dela, né? Depois outra indicando a curvatura, porque aí você completaria com o desenho em cima. Não, essas linhas horizontais, elas ficaram retas porque elas tiveram um início e um fim, né? E ela no desenho da lateral a gente só enxerga o U. Deixa eu voltar lá. Peraí. No desenho da lateral, a gente só enxerga o U. Só que onde começa essa curvatura, eu tenho que representar no meu desenho. Onde começa a curvatura. Porque ao longo de toda essa extensão, essa curvatura ela vai ser mostrada. Tanto nela, quanto no ponto de flexão da curva aqui embaixo, que tem que ser representado em toda a extensão dela também, porque pega toda a extensão da peça. Quanto nessa tracejada aqui também, que seria dessa linha de baixo. Ó. Aqui também tem um tracejado, que é dessa linha que aparece também escondida. A gente não enxerga o olho nu, mas a gente sabe que ela existe ali. Entendi. Então, por enquanto, é só essa dúvida mesmo. Acho que o resto eu consigo tirar no pai dos burros, que é o YouTube. Ah, não faz isso. Você tem que tirar dúvida comigo. Não, mas aí a dúvida vai aparecer quando eu estiver fazendo atividade, né? É verdade, mas aí você volta à aula, passa para frente, até você achar onde estava a explicação que você vai pegar. Sim.
Tá bom? Pessoal, então eu agradeço a todos que participaram. Oi, Gerson. Desculpa, Jadri, pode falar, perdão. Não, a dúvida mesmo era só em relação à questão da universidade mesmo, né? Que sempre está batendo na tecla. Você não tem alguma informação nova para passar para a gente? Alguma situação, algo do tipo, alguma informação nova? Sobre os valores, alguma coisa assim? Não sobre os valores, mas sobre o que a faculdade está tentando fornecer para a gente, né? Porque eu tô vendo aqui que ela está tentando até mesmo ver se consegue arrumar alguns computadores para alguns alunos. Então, isso eu não estou sabendo. Você conversou com quem? Com o Nelson? Não, é porque aqui em casa eu tenho não só o contato de engenharia, mas sim do direito, né? Por conta que a minha mãe estudava aí. E tem alguns alunos de direito que eles conseguiram pedir à faculdade que emprestasse alguns computadores a eles. Aí eu queria saber como é que tá sendo isso, né? Porque eu tô só no celular também por enquanto e talvez isso possa eu tentar, mesmo que pague um pouco a mais, mesmo assim, tentar algo para me auxiliar nas aulas. Entendi. Assim, Jader, para ser honesto, eu não soube de nada nesse sentido. Também nada foi passado para mim, professor. O que eu peço para você? Se realmente aconteceu essa situação com um tipo de aluno, pode acontecer com outro. Então, o ideal é você conversar diretamente com o Nelson. Sim. Para ver se Não, realmente existe essa possibilidade. Sim, é que eu também imaginei que talvez eles passassem para os professores, né, em questão ao que está acontecendo. Até porque Até tem o muito aluno momento, tentando, nada. né? Que os alunos estão tentando negociar com a faculdade a entrada de um por vez nos laboratórios e tal, para conseguirem estudar e fazer alguns projetos. Bom, até o momento eu não sei nada mesmo, mas se realmente existe essa opção, quem deve saber é o Nelson. Então eu vou falar com ele mais tarde e ver como é que tá funcionando isso. Beleza, Jader. Mas então é isso, Pessoal, professor. então, Obrigado por falar aí. nada, fica com Deus. Tchau, tchau. Quem entrou agora, essa aula que eu dei, ela vai subir para o AVA e ela vai ficar disponível para vocês quando vocês quiserem acessar, tá bom? Encerrando a gravação. Até mais, galera. Tchau, tchau.